conseguiu agredir o time adversário, mas depois o Ipiranga esmoreceu bastante e principalmente no segundo tempo o Ipiranga teve muitas dificuldades ofensivas. Como corrigir isso a partir de agora, porque o resultado não foi coerente com o que nós imaginávamos, este 1-1 aqui dentro do Colosso da Lagoa? O início de jogo realmente foi bom, principalmente da parte técnica, né? E aí quando você começa a errar muito tecnicamente, naturalmente você perde o controle do jogo. Isso aconteceu bastante. Pode ser por vários motivos, né? Da pressão, os jogadores estão talvez sem a confiança necessária para fazer. Mas também tem parte do que eu fiz. Eu sei dos riscos quando você chega e tem um dia para treinar. Mas eu prefiro que seja assim, porque eu não tenho tempo e tenho que fazer o que eu acredito. E isso também traz algum desequilíbrio em alguns momentos do jogo que eu sabia que ia acontecer. Mas de fato foi um pouquinho aquém nas situações técnicas que eu imaginava que poderia ser um pouco melhor. Talvez, igual eu falei, por esses motivos, né, da parte dessa pressão, de querer acelerar, ganhar de qualquer jeito, essas coisas não acontecem dessa maneira. Precisa ter um pouco de paciência. Então, o primeiro tempo a gente começou, depois perdeu esse controle do jogo. Começamos a querer fazer jogadas individuais, coisa que não era pedida, deixamos de fazer algo que foi pedido e treinado. Naturalmente, no segundo tempo, as coisas não encaixaram na parte ofensiva, as coisas não saíam de maneira alguma e eu, no final, pus 3 atacantes para fazer bola na área. Simples, era uma tática bem simples, por mais que eu não treinei, eu treino isso, mas tentamos fazer. E foram só 2 bolas na área, mas uma deu certo. Então a gente fica feliz por isso, mas muito mais pela dedicação. Às vezes algumas coisas não acontecem, né, dentro do campo da maneira que a gente quer, da parte técnica, mas os atletas se esforçaram e eu fico feliz por isso. Agora, naturalmente, a responsabilidade é minha de conduzir isso melhor, organizar isso a cada dia. E, mais uma vez, eu acredito muito no potencial, preciso, né, crescer e dar confiança para esses atletas. E a gente só acontece quando vence, então preciso vencer jogos, né, junto com eles para que isso possa melhorar. Tiago, a gente observou que o Ipiranga começou muito bem o jogo, né? Os jogadores com confiança, a gente pôde observar que o Mossoró encaixou muito bem na tua ideia de jogo, só que com a saída do Mossoró, acabou também o Ipiranga, o futebol acabou se esvaindo, aí houve um nervosismo, um excesso de tentar acelerar as jogadas, isso acabou com que alguns jogadores acabaram inclusive, né, sendo vaiados pelo próprio torcedor aqui no Colosso da Lagoa. Neste momento, neste cenário atual, é melhor jogar fora de casa para poder dar mais tranquilidade para alguns jogadores que visivelmente, né, estão numa situação até anímica um pouco abaixo daquilo que se imagina que os jogadores podem apresentar de futebol? Na verdade, a gente faz a análise do jogo, você me lembrou de uma coisa que foi erro meu. O Mossoró é um cara que encaixa totalmente no que eu precisava ali, e quando eu ponho o Cal, isso perde pela característica. Eu fiquei na dúvida, e também é conhecimento dos atletas, né? Ele faz parte, mas quando eu coloquei o Cal, ele é um cara mais móvel, é um cara que bate na área, então ele não tem a mesma característica do Mossoró para fazer o meu time jogar naquele lugar. Eu errei, no segundo tempo eu corrigi isso, né, dando mais liberdade para ele. Prefiro jogar em casa sempre. Isso aí junto com a minha torcida, no campo e tudo que a gente costumava. Agora, a pressão é normal porque o Ipiranga vem fazendo bons trabalhos e é natural que a gente deseja e todo mundo quer estar lá. Mas tem que trabalhar, tem que ter tranquilidade, né? O que eu mais passei para os jogadores é continuar fazendo, não abalar. Mas é natural do torcedor estar insatisfeito quando o resultado não vem. Isso faz parte do futebol e a gente tem que saber lidar bem com isso. Professor, foi notado também, como o colega muito bem passaste, a questão psicológica de alguns jogadores, né, que deu para ver que estavam errando algo que teoricamente acabavam não errando. Então, se esse problema psicológico existe dentro se já foi até mesmo identificado por vocês, e também no final do jogo deu para ver, após o apito final, o cansaço extremo de alguns jogadores do Ipiranga, né, caídos no chão, sem conseguir aguentar praticamente, enquanto os jogadores do São José acabaram saindo de forma natural do jogo. Se também a gente já foi identificado algum problema com a preparação física, visto a forma como o Ipiranga cai tanto de produção em alguns jogos no segundo tempo.
questão de cair depois do jogo, naturalmente, a gente correu muito mais que o São José para empatar, né? Então, isso é natural. A outra coisa natural é que, com tanto de jogo atrás do outro, não tem como você terminar um jogo desse tranquilo. Então é difícil falar da parte física porque o resultado não vem. Eu não acho que essas coisas são legais assim, sabe? O trabalho da parte física faz parte do meu trabalho. Então, isso vai ser ajustado e é responsabilidade minha também, junto com o Belo. Mas as coisas vão ser ajudadas dentro do modelo de jogo. Então, quando você tem um modelo de jogo um pouquinho diferente e vem, e chega e fácil, né, como um dia, naturalmente que os atletas vão desgastar mais, porque isso não está tão totalmente encaixado, e é natural que isso aconteça no final do jogo. Por todo esse contexto que está acontecendo, entendeu? Então, acredito que a gente vai melhorar algumas coisas nessa parte de recuperação, que eu acho que é fundamental. Na verdade, quando eu falo melhorar, é cobrar os atletas mais para fazer, porque aqui tem condição para fazer, mas quando não é cobrado, às vezes alguém não faz. Então, isso tem que ser muito bem feito pelos atletas, é algo que eu já estou, desde quando cheguei, cobrando, porque faz diferença. Quando você joga quarta e domingo, se o atleta não alimenta bem, se não descansa bem, se não hidrata, vai fazer diferença lá no jogo. Então, isso é algo que a gente já vem cobrando para que eles possam estar mais inteiros em todos os jogos. Thiago, quais foram os pontos práticos, positivos, que tu tira dessa tua primeira partida com o Ipiranga? E a questão defensiva tem sido o principal problema. São 11 gols, a pior defesa do campeonato, 6 partidas, quase uma média de 1,5 gols. Como tem avaliado essa questão para tentar trazer uma solução? Primeiro, para mim, o futebol é simples. O cara que faz o simples, ele tem muita vantagem perto dos outros. Então, o crescimento individual é algo que vai acontecer porque eu foco muito nisso e é algo que eu acredito. Naturalmente, está corrigindo um pouco alguns atletas na parte de entender o momento de ir para cima, o momento de tocar uma bola. Isso é muito importante para a gente poder ter controle do jogo. Então, quando a gente começa a perder muita bola, você perde totalmente o controle, tem mais paciência, enfim. A outra situação que você falou da parte defensiva, eu até comentei na minha chegada que futebol é igual basquete. E hoje eu vou ver o jogo novamente, mas acredito que não todos, a nossa linha do ataque está muito longe da parte defensiva. E isso é um problema, porque você perde a segunda bola o tempo todo, você não consegue competir. Então eu preciso organizar isso, né? Para mim ficou bem visível ali no campo essa falta, né? Essa distância longa dos atacantes para o meio, do meio para a zaga, e é algo que faz diferença, tem que estar mais compacto. Mas obviamente, igual eu falei, né, tem um dia que eu cheguei, então coisas que precisam acontecer para que eu possa corrigir e treinar, né, da melhor forma possível. Mas que eu tentei fazer algo nessa parte, ela não foi tão bem feita. Não por má vontade, mas às vezes por costume de não recuar ali e estar mais próximo. Presidente Adilson já? Pode ser? Presidente, nós, inclusive, eu acho que todos os veículos de imprensa perceberam que o professor Jean-Pierre, em determinados momentos, ele deixou a desejar muito aqui com o Ipiranga e também com a partida. Ele saiu muito vaiado. Nós identificamos no mínimo 4 lances duvidosos que ele decidiu contra o adversário. Como fazer para que a gente possa, mais uma vez, superar estas condições, porque é necessário, sim, que nós possamos ir contra o Avenida e possamos vencer, mas eu gostaria que tu fizesse uma análise também desta parte da arbitragem na noite de hoje. Obrigado pela pergunta, Fifo. O Jean-Pierre tem uma carreira brilhante como árbitro e apitou grandes jogos, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas pelo Brasil inteiro, né? E o erro que ele cometeu hoje foi um erro de árbitro de várzea. Quando o Tadei avançou para dentro da área e foi derrubado, era o último homem, não tinha como não expulsar o jogador do São José. E ali foi um erro crasso.
se nós começamos, e nós estávamos avassaladores naquele momento, nós estávamos empurrando o São José para dentro do gol. Se ele simplesmente cumpre a regra, o normal da regra, que é dar o cartão vermelho, eu não vi, tá, mas parece que houve um lance similar no jogo do Juventude hoje, foi o que me passaram, e o jogador foi expulso, o mesmo lance, exatamente o mesmo lance. Então, assim, nós somos sim prejudicados pela arbitragem hoje, e mandaremos esse vídeo para o Voaden. Tenho certeza, o Voaden está começando o trabalho na federação, tenho certeza absoluta que o GPEC vai pôr gancho, porque é absurdo o erro que ele cometeu hoje. Esse erro. Gente, São José amarrou o segundo tempo inteiro. Nós tivemos 8, 9 substituições, 5 minutos de prorrogação, com um jogo quente, como a gente sabe, um jogo para 10 minutos, no mínimo, daí para cima, dá 5 minutos e terminar com 4,5, porque queria levar para o empate, gente. Porque depois vão colocar palavras na minha boca. Eu não estou falando que ninguém aqui é maldoso, que ninguém é desonesto, nada disso. Eu estou falando uma questão técnica. Ele errou tecnicamente. Assim como nós erramos em alguns lances, zagueiro que reclamar a bola para goleiro, etc. Como a gente já errou, como nós já erramos, ele errou. E errou feio. Errou feio, como árbitro do porte dele não pode errar. E o Ipiranga vai tomar as providências que nós achamos necessárias e vamos no limite da lei para exigir uma reparação, porque realmente isso foi absurdo, tá? Então, obrigado pela pergunta que me permitiu desabafar um pouquinho. Mas ressalto mais uma vez, não há maldade, não há desonestidade, mas há sim erro de habilidade, há sim erro técnico. Presidente, é visível a sua irritação, o seu desabafo e justo, né, pelo contexto da partida e por algumas questões que a gente observou. Agora, falando propriamente do Ipiranga, qual é a avaliação que dá para se fazer do trabalho até então no Campeonato Gaúcho? A gente tem observado que alguns jogadores parece que não entenderam muito bem que o Campeonato Gaúcho é um campeonato diferente, que precisa algo a mais. Qual que é a avaliação que vocês fazem do grupo e sendo que falta pouco mais de uma semana para fechar a janela de transferência, com a recente chegada do Thiago Carvalho, ele já pode indicar alguns nomes e o Ipiranga ainda observa o mercado para buscar algum ou outro jogador para algumas posições que vocês entendem carência? Começando por trás, pelo inverso. Ipiranga está sempre no mercado, nós nunca saímos do mercado. Se nós tivermos uma boa oportunidade de trazer um atleta que esteja dentro das condições do clube, das condições financeiras, numa eventual possibilidade, nós trazemos. Nós sempre estamos no mercado, nunca saímos. Mesmo quando encerra a janela de transferência, a gente estava olhando já para o próximo campeonato. Então, como grande clube, a gente está sempre lá, né? Mas assim, primeiro, eu tenho certeza absoluta e confio plenamente na qualidade da equipe que nós temos, tá? Confio plenamente, tenho certeza absoluta também que eles têm todas as condições de reverter e que a situação é exatamente isso que foi falado aqui, é falta de confiança, pressão, e isso acontece muito nos centenários, infelizmente está acontecendo conosco, porque a gente coloca aquela pressão, né? É o ano do centenário, é o time do centenário, nós precisamos, e a gente vem, como o professor Thiago falou, nós temos 2 campanhas maravilhosas no Campeonato Gaúcho, chegando à semifinal, chegando à final, e é óbvio que os atletas se sentem pressionados por querer entregar, né? Então, nós temos que conseguir trabalhar essa questão, dar calma para eles, dar tranquilidade para eles trabalharem, porque qualidade técnica, eles têm, todos eles já demonstraram nos trabalhos que eles realizam, todos eles demonstraram. Hoje nós cometemos alguns erros que é óbvio que é afobação, que é aquela questão da falta da confiança, eu errei agora e não acerto mais, não tem porquê, né? Agora, dizer assim, por exemplo, que houve falta de vontade, falta de entrega, vocês mesmos falaram que eles terminaram caindo no chão, não é por falta de preparo físico, Wallace. Eles terminaram mesmo que eles não pararam de buscar o resultado o tempo inteiro. Nós corremos atrás do time de São José o jogo inteiro, então é natural que ao final acabe a nossa equipe se desgastando mais. Isso eu tenho a mais certeza absoluta. E falei com o vestiário, pessoal, nada está errado, está tudo certo. Nós buscamos o resultado, buscamos o empate, nós queríamos uma vitória, mas é possível também empatar como a gente empatou e agora buscar outros pontos que a gente precisa, né? Vamos dar calma para eles, vamos dar tranquilidade, vamos dar condição de trabalho. O senhor Thiago chegou agora, né? Mal e mal viu a equipe, então vai conhecer agora mais
os jogadores vão poder trabalhar mais a sua forma de jogar. Nós vamos crescer no campeonato, isso eu não tenho dúvida alguma. Vamos crescer no campeonato, vamos chegar nos objetivos que nós traçamos, mas o que nós não podemos fazer é colocar pressão. E também quero fazer uma correção. Você falou que o time saiu vaiado pelo torcedor. O time saiu vaiado por uma parte dos torcedores. A maior parte estava aplaudindo no final. É natural, a gente entende as vaias também. O cara trabalha o dia inteiro na indústria lá, 8, 9 horas, vem aqui cansado, quer desabafar um pouquinho também. Ele quer alegria, não tem alegria, tem a decepção. Aí ele desabafa porque não tem como desabafar de outra forma. Então a gente entende bem isso, entende o torcedor e agradece aquele que apoiou, que foi legal, que também ajudou. Tá tudo certo e nós vamos juntos buscar o que a gente precisa. Presidente, por óbvio, a atuação do GPR realmente, né, foi desastrosa, acredito, no dia de hoje, né, falando aqui como torcedor, mas indo naquilo que tu muito bem passaste com relação à equipe, primeiro se tem a previsão, porque muita gente identificou o problema de marcação no meio de campo desde o início dos campeonatos, se tem uma previsão da chegada de algum volante mais marcador, e também com relação à torcida, acho que tu muito bem falaste que no volta do primeiro tempo, né, do intervalo, viu-se muitos aplausos e apoio para a equipe, né? Então mostrou-se que por mais ruim que tenha sido o primeiro tempo, a torcida ainda apoiou para o segundo tempo, mas quando houve substituição, teve jogador de Ipiranga que acabou fazendo gestos para a torcida obscena e proferindo palavras contra a torcida. E se isso tem alguma previsão da direção e chamar esse jogador para conversar, até mesmo a comissão técnica, para falar algo para o jogador com relação a isso. Claro que não, assim. Estava todo mundo com uma pressão enorme, não era só o torcedor, o jogador também. Então é uma enorme bobagem isso. Isso, aliás, é algo que vocês repetem seguidamente. E simplesmente a gente vê um filme se repetir 2018, 2019, 2020. Toda vez que tem uma descida do time, vem os mesmos provocar o jogador, e aí quando o jogador revida de alguma forma, aí, meu Deus do céu, ele não pode revidar, é o fim do mundo, não que. Gente, só um pouquinho, vamos lá. Eles são profissionais, nós somos profissionais e o torcedor é o torcedor. Quer reclamar, reclama. Se o jogador responder, responde também. Porque muitas vezes a ofensa é pessoal. É ofensa mesmo, é nome, é palavrão. E isso, se vier me ofender, vai levar a mesma resposta. Presidente, antes da bola começar a rolar, e agora tu repete que o objetivo do Ipiranga permanece sendo chegar à semifinal. Eu vou aproveitar até que o Faraday, homem do futebol, está aqui. Qual é a projeção? Santa Cruz, Avenida, Brasil de Pelotas, Grêmio e São Luís. São 5 jogos? 5 jogos. E pode responder para mim. 15 pontos. O Grêmio o Rio do Piauí, pela Copa do Brasil. Qual é a projeção da direção? O técnico chegou anteontem, né, para ser preciso. Mas a partir de agora já há uma cobrança em termos de número de pontos. Qual é a projeção de vocês, presidente? 15 mais 6 dá quanto? 21? Então é 21 pontos. 21, nós classificamos em que lugar, professor? 21 é terceiro, segundo. Então, beleza. Desculpa, tá? Não é ironia, Eric. Nós vamos buscar, isso o professor falou no vestiário, na pré-eleição, né? Quantos pontos faltam? O que nós vamos buscar? Nós vamos buscar jogo a jogo, todo jogo nós vamos buscar vitória. O professor Thiago, ele tem essa característica, né? Ele joga da mesma forma em casa ou fora de casa, não importa onde está, ele vai buscar vitória. Aqui se comparava muito, contar a história, né? Acho que você já sabe, né, Thiago? Quando nós íamos jogar com você e o Luizinho estava aqui, o Luizinho disse, esse cara ataca que nem eu. Ou seja, o Luizinho todo jogo buscava 3 pontos, mesmo quando era impossível. Ele colocava 8 atacantes, deixava 2 zagueiros e o pessoal dava culpa dos gols para os 2 coitados zagueiros lá atrás. Esse cara aqui joga da mesma forma, não deixando os 2 zagueiros sozinhos, mas atacando, buscando os 3 pontos, né? Então tem assim, ó, é possível, é impossível, a estatística não, mas nós vamos buscar, nós vamos lá a Santa Cruz buscar 3 pontos, depois nós vamos vir aqui com o Grêmio que vier vai ser difícil, gente. Estão falando aí que o Grêmio reserva, vão colocar reservas, o time misto, não interessa. O Grêmio que vier aqui vai ser difícil nós superar. Nós precisamos acalmar o pessoal, dar tranquilidade, dar confiança e vamos buscar os pontos que forem necessários aí para classificar. Já falamos também, se não der para classificar em 4º, vamos classificar em 5º, em 6º, em 7º, 8º. Depois é um jogo
um jogo, nós vamos lá no Beira-Rio e pode dar qualquer coisa, né? Por exemplo. E nós vamos sair com a classificação, não adianta nada se classificar em primeira e naquele jogo não conseguir passar. Então nós vamos classificar, nós vamos buscar a classificação com muita tranquilidade, sem exagerar na pressão, porque aí que você cometeria o erro, né? E escalar ponto a ponto. Desculpa se eu fui irônico, tá? Tem a Copa do Brasil no meio. Nossa, e essa é extremamente importante, por isso nós temos que ajustar o time. Nós vamos enfrentar o River no Piauí, não sabemos ainda o dia e hora, espero que seja à noite, porque lá de dia é muito quente, muito ruim de jogar. Uma torcida apaixonada, eles colocam lá no Albertão, colocam 12 mil, acho que é a lotação, e vem para cima da gente. Não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil. Então nós temos que fazer esses ajustes, dar confiança para nós buscar a classificação à segunda fase da Copa do Brasil, que é muito importante para a questão financeira do ano todo. Muito obrigado a todos, coletivo encerrado. Valeu, professor. Muito bem, Gilmar, para aqueles que nos acompanham nos vídeos aí da Rádio Brejinho.